Boa noite, a alegria de estarmos reunidos para adorar ao Senhor, graças a Deus porque estamos aqui juntos para testemunhar da maravilha que é servir ao Senhor Jesus Cristo para glorificar o seu nome. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, já estamos chegando no fim, já agora no capítulo 15. Vimos o capítulo 15, do verso 14 ao 22, terminamos no domingo passado, diz que a igreja deve investir naquele missionário que conhece. Nós vemos que Paulo, ele está aplicando todo o conhecimento que ele ensinou sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele agora está aplicando de maneira muito prática na igreja de Roma e nas igrejas que vão ler essa epístola, falando sobre a obra missionária. Então, a igreja deve investir no missionário que conhece, ele se apresenta, ele tem um interesse missionário, ele quer estar na Espanha para levar o evangelho àqueles irmãos. Nós recebemos missionários aqui na igreja, vez por outra, eles dão relatórios missionários. Esse mês de julho, nós temos, se eu não me engano, 2 missionários que vêm nos desafiar, porque essa é a vida da igreja. A igreja vive para a glória do Senhor, levando o evangelho aos perdidos, ensinando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, investindo na obra missionária. E hoje, praticamente, o apóstolo continua a desenvolver o mesmo tema sobre missões. Então, veja que uma teologia bíblica correta, ela deve se expressar na prática, em amor e em missões. Veja que Paulo, a partir do capítulo 12, fala muito sobre o amor. Amar os irmãos, amar os inimigos, amar as autoridades, amar os irmãos fracos na fé, só amor, até o capítulo 14. A partir do capítulo 15, missões. Então, as duas ações práticas, quando nós conhecemos a Bíblia, o Evangelho de Jesus, é o amor, obviamente, primeiro a Deus, é claro, mas Paulo destacou o amor ao próximo e o amor pela obra missionária. Sou um crente na igreja e eu valorizo mais do que esses 2 elementos, a comunhão, o bem-estar, uma vida tranquila, eu não estou bem alinhado com a prática do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, essas coisas são importantes na vida do ser humano, mas um bom conhecimento bíblico, como a gente tem da Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, resulta em nós, crentes em Jesus, essas 2 atitudes. Amar aqueles irmãos, os inimigos, como nós mencionamos, e investir na obra missionária. Então, essas 2 coisas devem estar claras. Se você não participa dessas 2 atividades na sua vida como um crente, você pode estar dentro daquele grupo de evangélicos que convive dentro da igreja, mas que não está vivendo aquilo que Jesus quer que você viva. E veja que não é um mistério, não é nada difícil. Olha, irmãos, a Bíblia nos traz coisas muito simples, fáceis de compreender e de viver. Muitas vezes nós é que não estamos dispostos a viver a simplicidade do Evangelho de Jesus. Mas é simples. Amar e investir na obra missionária. E hoje vamos observar mais uma vez que a igreja deve investir em missões. Olhe Romanos capítulo 15, do verso 22 ao verso 33. Romanos 15, 22 ao 33. Vamos ler todo o capítulo e depois observar algumas verdades fundamentais dentro desse trecho aqui. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais.
Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. A igreja deve continuar investindo em missões. Como? A igreja deve investir apoiando o missionário. É o que Paulo está dizendo aqui claramente. Essa é a primeira verdade desse texto. A igreja tem que apoiar o missionário. Nossa última assembleia, aqui na igreja, domingo passado, pela manhã, a igreja decidiu investir em mais 2 missionários. Graças a Deus, a igreja investindo em missões. Sabemos que temos que orar ao Senhor para cada vez mais investir na obra, na proclamação do Evangelho. A igreja deve investir em apoio ao missionário, e é o que Paulo pede. Veja que o missionário ele não espera que a igreja chegue até ele. Ele vai até a igreja. Os missionários fazem isso. Porque a nossa igreja recebe missionários e tem que estar envolvida com os missionários. Volta aí para Romanos 15, 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Então, por que ele se sentiu impedido? Estava muito ocupado. O missionário tinha uma agenda muito corrida, estava pregando o evangelho numa vasta região ali do Mediterrâneo, chamada região do Ilírico. Então, o itinerário de Paulo era extremamente corrido. Estava em um navio de Corinto a Jerusalém, levando a coleta que vinha organizando há muito tempo, né? Isso foi parte do ministério do apóstolo, antes de chegar a visitar Roma. De Jerusalém a Roma, para uma visita rápida, e de Roma à Espanha para plantar uma igreja. Esse era o projeto, não era nem a agenda, perdão, era o projeto dele. Ele estava escrevendo essa carta, provavelmente, de Corinto, e então ele iria para Jerusalém, entregar a oferta para os irmãos, de Jerusalém ele ia para Roma, de Roma para a Espanha. Esse era o projeto do apóstolo. Não saiu bem como ele gostaria, mas ele passeou antes disso, nas 3 viagens missionárias, pregando na Grécia, na Ásia Menor, na Caia, na Macedônia, todas essas 5 grandes províncias romanas que, olhe, humanamente falando, era quase impossível, mas Paulo dedicou, em média, aí, entre 10 a 15 anos da sua vida, levando o evangelho a essas regiões, quer dizer, muito tempo. Às vezes um missionário nosso passa 5 anos, 10 anos, plantando uma igreja numa região. Paulo ali plantou várias. Agora, a natureza do ministério do apóstolo era plantar igrejas e já sair para plantar outras igrejas. Era diferente, muitas vezes, de um missionário, já deixa a igreja toda pronta para receber um pastor. Em Romanos 15, 23, nós lemos ainda: mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões que nós mencionamos, na Grécia, Ásia Menor, na Caia, na Macedônia, as regiões ali do Ilírico, muitas grandes províncias romanas. Então, desejando há muito visitar-vos, então, o projeto era realmente chegar e visitá-los ali. E realmente foi o que ele procurou fazer. Então, os motivos, né? Motivos que ele queria visitar Roma, a gente tem repetido várias vezes aqui nessa epístola, mas Paulo destaca aqui, em Romanos capítulo 15, verso 20, nós lemos: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, ele queria pregar o evangelho além da região do Mediterrâneo, na parte mais distante, no caso ali, na Espanha. Então, ele não ia pregar onde já estavam edificadas igrejas, mas ele queria ir para outra região ali. Um outro grande motivo é porque Paulo estava ansioso para estar ali com os irmãos. Ele estava ansioso para ter comunhão com a igreja de Roma. Eu não sei, talvez muitos irmãos tiveram essa experiência, quando você viaja e vai a outra igreja e visita aqueles irmãos, é muito gostoso, né? Que é outra igreja, outra realidade, são irmãos batalhando pela fé em outro local. Às vezes a gente fica tanto tempo na nossa igreja, e isso é bom, certo? É muito bom, mas você pensa que só tem essa igreja no mundo, né?
E aí, quando você vê outra igreja e convive com outros irmãos, nem que seja um pouquinho de tempo, nas suas férias, ou muitas vezes indo para uma associação de igrejas ou um congresso, você percebe que tem outros irmãos batalhando. Não somos só nós que estamos na luta aqui, tem irmãos batalhando ali, outros ali. Isso é gostoso, porque não estamos sozinhos. Muitos irmãos estão hoje, nesse momento, adorando ao Senhor Jesus Cristo, como nós estamos fazendo aqui. Então, isso nos traz muito conforto, e Paulo queria isso. Ele fala logo no início da epístola, Romanos, capítulo 1, verso 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Repartir um dom espiritual aqui não é só ele chegar e ensinar a igreja, mas é ele também receber da igreja e dar para a igreja daquilo que ele tem aprendido, daquilo que ele tem vivenciado, e talvez até algo mais mesmo, porque ele era um apóstolo, algo mais ali de bênção para aquela igreja. E um terceiro motivo é porque, obviamente, ele queria que a igreja de Roma o apoiasse na ida até a Espanha. E sem a igreja de Roma ia ficar muito mais difícil, e Roma estava na metade do caminho, e isso o ajudaria bastante. Olha então Romanos 15, 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Fazê-lo o quê? Visitar os irmãos de Roma. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então ele queria ser encaminhado pela igreja de Roma. O que é que a igreja de Roma ia dar para Paulo? Mantimento, recurso financeiro. Provavelmente, algum dos irmãos de Roma, ele levaria com ele, porque ele sempre fazia isso, ele nunca viajava só, era em equipes missionárias, ele sempre levava um ou outro, de uma igreja ou de outra, com ele, para treinar e capacitar. Provavelmente, Paulo levaria alguém de Roma com ele, e ele queria também, como diz no final do verso 24, desfrutar um pouco da vossa companhia. Foi o que nós falamos aqui. Muito bom estar com irmãos, né, conhecer novos irmãos, isso é muito gostoso. A igreja, ela às vezes é pequena para conhecer todas as pessoas, no sentido de que é bom conhecer outros irmãos de outras igrejas também. Jovens, tem a Umbref, as jovens vão para a Umbref conhecer, né, outros jovens. Os jovens têm os retiros para conhecer outros jovens. Nós adultos é só uma vez perdida nas férias, e olhe lá para conhecer outras igrejas, mas é bom quando você viajar, né, tiver em outra região, vou procurar uma igreja batista ali, boa, bíblica, e congregar ali, pelo menos aquele final de semana. Então, era o que Paulo esperava aqui. Ser encaminhado por vós significa tudo isso. Significa um suprimento material, de recursos, suprimento espiritual, ser edificado pela igreja de Roma, e até um suprimento emocional, estar ali, né, com irmãos ali junto, crescendo naquele momento. Isso se repete em vários momentos, nessa ideia de acolher, de ajudar, de encaminhar. Por exemplo, em Tito 3:13, nós lemos assim: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, a ideia de encaminhar, não deixe faltar nada, ajuda, supre, para que ele vá bem encaminhado. 3 João, verso 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Encaminhar é ajudar nessa jornada, suprir tudo o que é necessário para realizar a viagem. E Filipenses 4:14, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, a igreja de Filipos, ajudando o apóstolo Paulo no ministério dele quando ninguém queria sustentá-lo financeiramente. Então, tudo isso nos mostra que Paulo escreveu essa epístola com um dos propósitos fundamentais sendo missionário. Ele queria que a igreja o apoiasse em todos os aspectos para ir à Espanha. Ele falou muitos capítulos sobre o evangelho de uma maneira muito detalhada, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, sobre a depravação total, sobre a justificação pela fé, reconciliação com Cristo. Então, temas importantíssimos à fé cristã estão nessa epístola, mas tudo isso ele falou, expôs para que a igreja de Roma o conhecesse,
para edificar a igreja de Roma, e outras igrejas queriam ler, obviamente, essa carta, porque Paulo sabia que era inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas também porque ele queria ser acolhido pela igreja, para que a igreja investisse nele como missionário. Hoje, às vezes não dá para fazer isso, né? Às vezes os missionários vêm, trazem relatórios, a gente acaba conhecendo os missionários muito pouco. Então, está aqui uma indicação, você pode se aprofundar a conhecer os missionários, as necessidades deles, no livro de contatos da igreja, para você que é membro, lá tem o contato dos missionários, você pode pesquisar, procurar, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, saber como é que ele está. Temos um dos missionários que nós apoiamos, pastor Fernando, que está internado, temos orado por ele. Então, tem muitos missionários passando situações complexas, e nós devemos estar sempre orando e nos dispondo para acolher, ajudar, fortalecer nossos irmãos. Perceba como Paulo diz, ele precisa desse acolhimento, né? Ele quer desfrutar um dom espiritual com aquela igreja, e ele quer receber esse acolhimento da igreja de Roma, para que a igreja o envie. Então, é muito importante essa relação da igreja com os missionários. Como nós, como igreja, podemos investir no missionário? Financeiramente, sim. Mas é só isso que Paulo quer? Ele sabe que não, ele quer um pouco mais. Como nós podemos investir emocionalmente no missionário? É como eu falei, às vezes você mandando uma mensagem, carta ninguém manda mais carta para ninguém hoje, né? Mas um WhatsApp, talvez um e-mail, dizendo que está orando por aquele irmão, olha, o missionário já fica extremamente feliz. Então você pode ter esse ministério também, de estar se importando, se interessando, orando e se comunicando com um missionário, 1, 2 missionários, saber como está a vida deles e até trazer para o culto de oração as necessidades desses missionários. No culto de oração, nas quartas-feiras, nós oramos pelos missionários e você pode ser aquele irmão que é a ponte de contato. Sei que tem a irmã Gessine, o Departamento de Missões, que faz isso, mas sei que também é muito trabalho, então você pode ser um irmão que vai apoiar nesse sentido também. O fato é que a igreja deve investir em apoio ao missionário. Perdão. Uma segunda verdade, e que parece que está destoando do tema de missões, mas não está, é que a igreja deve investir no amor ao irmão, aos irmãos. Então, se eu quero investir na obra missionária, se eu quero investir no missionário, eu tenho também que investir no amor aos meus irmãos. Por quê? A gente viu isso no capítulo 14 e 15. Uma igreja desunida, ela não vai investir na obra do Senhor, em nenhum aspecto. Ela vai se preocupar com seus problemas internos. Só que Paulo não está tratando daqueles problemas de Romanos 14 e 15 que nós vimos. Só que aqui ele está demonstrando um amor por aqueles irmãos compatriotas dele, irmãos judeus, que estavam passando por certas necessidades. Olha Romanos 15, verso 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ele está dizendo, não vou visitar vocês agora porque eu ainda tenho esse compromisso. Se não tivesse esse compromisso, Paulo já teria ido para Roma visitar os irmãos, porque ele tinha encerrado as suas viagens missionárias, ele tinha plantado igrejas na região do Ilírico, e agora ele podia ir para Roma. Mas as igrejas da Macedônia e da Acaia decidiram enviar uma oferta para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Os crentes de Jerusalém estavam passando necessidade. Um dos motivos era uma fome que tinha assolado a região naquela época, e os irmãos estavam passando muitas dificuldades. Então, a oferta dessas igrejas devia ser de alimento, de cereal, talvez até de recurso monetário mesmo. E quem ia levar essas ofertas? No Novo Testamento, um dos trabalhos dos missionários era levar essas ofertas. Eles sempre estavam levando ofertas para irmãos carentes. Isso é importante destacar que os textos do Novo Testamento que falam das igrejas fazendo esse tipo de assistência social eram entre igrejas. Você não vê as igrejas do Novo Testamento fazendo uma assistência social para quem não era igreja. Não estou dizendo que isso é completamente proibido ou pecado, mas não tem no Novo Testamento. Então, qual era o padrão? Vamos ajudar primeiro os da família, da fé. Uma coisa que nós nunca fizemos, mas aqui para nós orarmos e pensarmos. No interior,
quando tem seca extrema, então tem as operações de carro-pipa, né? Porque tem cidade que realmente falta água. E tem muito roubo até, né, de carro-pipa e tudo nessas cidades, aqui no interior do estado do Ceará. Como é que uma igreja na capital poderia ajudar os nossos irmãos do interior? Ofertando carros-pipa, pagando. Vamos dar uma oferta de água para esses irmãos. Já pensaram nisso? Um dia desse eu estava pensando, nós podemos ofertar um carro-pipa para aquela igreja no interior que está passando dificuldade. Ou, às vezes, é uma igreja composta de agricultores que não tem água para irrigação. E a igreja ofertar água para irrigação desses irmãos, para eles plantarem a sua alimentação. Já pararam para pensar nisso? Era o que Paulo estava fazendo aqui. Que, na verdade, a ideia nem foi de Paulo. A ideia foi das igrejas da Macedônia e da Acaia, como diz no verso 26. Olha Romanos 15, 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então é muito claro, santos aqui é a palavra na Bíblia para os crentes em Jesus. Santos aqui não tem nada a ver com o santo católico, romano, não. Um homem dotado de efeitos sobrenaturais e que ninguém nunca fez. Não tem nada a ver com isso. Santos são os crentes. Os pobres dos crentes de Jerusalém estão padecendo necessidades básicas e os crentes gregos da Macedônia e da Acaia tiveram a ideia, vamos fazer uma coleta e vamos falar com Paulo para ele levar para Jerusalém, visto que Paulo é o apóstolo judeu para os gentios. É a pessoa certa para fazer a remessa dessa oferta para aqueles irmãos. Perceba que nem tudo tem que sair da cabeça dos apóstolos, né? Nem da cabeça dos pastores, tem que sair da própria igreja. A igreja tem que dar a ideia, a igreja tem que expor essas questões. E aí cabe, né, pastores, missionários, operacionalizar essa questão. Óbvio que não vai fazer sozinho. Paulo tinha uma equipe missionária que fazia tudo isso para ele. Há duas teorias sobre a pobreza lá da igreja de Jerusalém. Uma nós já falamos, que é a questão da fome nos dias de Cláudio, que foi o imperador romano que expulsou judeus e cristãos de Roma. Então, lá em Atos, capítulo 11, verso 27, nós lemos assim: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, essa profecia de Ágabo provavelmente se cumprira em Cláudio, na época de Cláudio, e foi exatamente por conta disso que eles estavam enviando ofertas para os irmãos pobres de Jerusalém. Mas também tem uma outra teoria para a pobreza dos irmãos de Jerusalém ali, o que foi necessário essas igrejas da Macedônia e da Acaia levantar recursos para ajudar aqueles irmãos. E o que basicamente veio a acontecer? Em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, se converteram cerca de 3.000 pessoas após a pregação de Pedro. Tudo indica que aqueles 3.000 convertidos, não todos, mas boa parte deles, eram de peregrinos. Lembra da história do etíope eunuco? Né? O etíope eunuco era um peregrino, ele não tem nada a ver com Atos 2, é só para exemplificar o que é um peregrino. Então, haviam peregrinos de várias partes do mundo que iam a Jerusalém adorar o Senhor no templo. Então, aqueles 3.000 convertidos, provavelmente, eram peregrinos. E depois que se converteram, eles não voltaram. Eles ficaram em Jerusalém. Só que eles não tinham trabalho. Eles não tinham casa. Eles eram peregrinos. Eles iam, depois iam voltar para a casa deles, entende? Então, eles foram, creram em Jesus e provavelmente a maioria ficou na igreja. E quem ia sustentar esses irmãos? Os crentes judeus de lá. Por isso, Barnabé vendeu propriedades e outros irmãos também venderam para dar habitação e comida para esses recém-convertidos da igreja, né? Na primeira leva de convertidos da igreja. Isso é uma possibilidade. Né? Em Atos 2,44, nós lemos: todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos.
à medida que alguém tinha necessidade. Então, isso é uma possibilidade daquela pobreza ter chegado ali por conta de ajudar esses irmãos convertidos ali. Mas, bem, são teorias. A gente não sabe ao certo por que a igreja de Jerusalém, que outrora tá bem abastada, os irmãos vendiam suas posses, tinham um bom recurso, davam suprimento para as viúvas pobres e ajudavam bem. De uma hora para outra, aquela igreja ficou muito pobre e precisando de ajuda. Pode ser que ajudou demais e ficou pobre, pode ser, mas não sabemos ao certo. O fato é que eles precisavam de ajuda, pode ter sido a fome também que atacou naquele momento. Em Romanos 15, verso 26, nós lemos novamente que aprova a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício desses pobres dos santos de Jerusalém. Essa coleta é a coleta mencionada em 1 Coríntios 16, verso 1. E era comum coletas das igrejas para auxiliar outras igrejas, irmãos pobres de outras igrejas. Olha o que diz 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Então, a Galácia também tinha coletas, né? Então, eles estavam coletando ofertas para ajudar os irmãos de outras igrejas que estavam passando por dificuldades. E essa ideia de levantar essa coleta expressa a generosidade das igrejas da Macedônia e da Acaia, que nós sabemos que não eram igrejas ricas, eram igrejas simples, mas que tinham vontade de auxiliar os irmãos que estavam necessitados. Segundo os Coríntios, capítulo 8, verso 1, fala dessas igrejas da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Estou lendo 2 Coríntios 8, verso 1, agora o 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. É o que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 15, é o que está sendo dito aqui em 2 Coríntios capítulo 8. Essa é a ideia. A igreja, essas igrejas têm uma profunda pobreza, não são irmãos ricos, não está sobrando, mas eles querem dividir o pouco que eles têm com os irmãos que estão passando necessidade em Jerusalém. Então, não precisa, para ajudar um irmão, você ter sobrando, né? Basta você ter alguma coisa, você divide o que você tem, aí transforma em 2, aí você pode ajudar. Ou você pode dar 1/3. E aí vai, isso é outra questão. Mas você oferta alguma coisa para ajudar aquele irmão que precisa. Lembrando, isso aqui são ofertas institucionais. Aquelas igrejas, elas chegavam e diziam, olha, irmãos, nós vamos enviar pelo apóstolo Paulo uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Ele vai passar aqui tal dia, no culto do domingo. Então, se você quiser entregar, entrega até tal dia. Pronto, aí era assim que eles faziam. Eles iam juntando. Quando Paulo passava, devia descansar um tempo ali, pegava a coleta, já ia-se embora. Quando ele não podia ir, ele mandava Tito, ou mandava Timóteo, mandava algum dos seus assistentes ali. Perceba então, tanto a igreja, as igrejas da Macedônia, no caso Filipos e outras igrejas ali, como algumas igrejas da Acaia, eram muito aplicadas nessa ideia de auxiliar os irmãos que passavam por dificuldades financeiras. Agora, isso tem que ser algo que parte do coração, que Deus nos chama para fazer, tem que ser algo obrigado, mas algo realmente voluntário por amor aos nossos irmãos. Mas tem um destaque interessante que Paulo mostra aqui, que teve uma motivação espiritual, além de amar o próximo. Qual é? Romanos 15, 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Pareceu bem eu auxiliar os meus irmãos. Mas, se eu pensar bem, eu sou devedor dos judeus. Por quê? Porque o evangelho veio dos judeus. Se os missionários judeus não tivessem chegado a mim, eu aqui na Macedônia e na Acaia, eu não tinha crido em Jesus, eu não estaria salvo. Então, eu devo a eles, em um certo sentido,
o evangelho ter chegado a mim. É muito justo que eu invista financeiramente nos meus irmãos que estão passando por problemas. E é o que ele diz no final do versículo. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Entende? Não é uma dívida que o gentio, o grego, está pagando, não é isso. Mas se eu fui abençoado por aqueles irmãos, se o evangelho chegou aqui, minha vida melhorou, primeiro porque eu creio no Senhor Jesus, não sou mais condenado ao inferno, nem eu nem minha família, e também porque sou livre da idolatria dos ídolos pagãos, dos gregos, e agora eu posso ter uma vida livre dessa escravidão. Meu irmão está passando dificuldade, por que eu não posso ajudá-lo com bens materiais? Então, é uma consciência muito interessante nós termos na nossa mente, fomos abençoados por irmãos, por que não podemos também abençoá-los de outra forma? Agora, é claro que os irmãos de Jerusalém não colocaram isso como uma condição, né? E os irmãos de Jerusalém, pelo que parece, não pediram a ajuda, né? Tudo indica que as igrejas da Macedônia e da Caia souberam do problema, tiveram a ideia, falaram com o apóstolo para levar a oferta para beneficiar aqueles irmãos. Isso aconteceu no meio de um texto que fala de missões. Por quê? Porque uma igreja unida investe na obra missionária. Uma igreja generosa investe na obra missionária. E nós temos que ter isso em mente. Você deve pensar isso. Eu sou generoso para com a obra do Senhor. Eu sou generoso para com a minha vida, para cuidar do meu cabelo, das minhas unhas. Eu sou generoso para cuidar de mim. Eu quero ser bem cuidado. Eu sou generoso com a obra do Senhor, e obra do Senhor aqui eu estou falando de quê? Missionários, entende? Eu gosto de um bom tratamento. E os missionários, como estão? Será que tem como eu ser generoso? Então, é isso que Paulo está despertando na nossa mente. A palavra de Deus aqui está despertando na nossa mente. Se nós temos amado os nossos irmãos da maneira correta e amado os missionários da maneira adequada. Paulo quer que nós tenhamos esse entendimento. Lembrem-se, foi um missionário que plantou esta igreja aqui. Eu nunca me esqueço disso, dos irmãos americanos que saíram de uma vida confortável no país deles, país de primeiro mundo, né, a maior economia do mundo, saíram de lá para plantar igrejas aqui no nosso estado, na nossa cidade, e nós fomos abençoados com isso. Não foi nenhum americano que me evangelizou, mas eu sei que a igreja em que eu congreguei tinha lá uma placa, né, James Benefield, que foi o que plantou aquela igreja. Nunca o conheci. Mas Deus mandou esse irmão, plantou aquela igreja. Deus mandou dinheiro em dólar para construir aquela igreja, para os crentes congregarem ali, para orar, para louvar a Deus, para adorar, para ensinar a Bíblia para as crianças, para tirar as pessoas do inferno, com a pregação do evangelho. Então, nós somos devedores a estes irmãos e devemos louvar a Deus pela vida deles. E esse é um princípio, por que eu tenho que ajudar aqueles irmãos de Jerusalém que estão passando necessidade. A igreja deve investir no amor aos irmãos. Uma igreja generosa investe nos seus irmãos quando passam por dificuldades. Certamente é uma igreja que está querendo também investir na obra do Senhor. E por fim, a igreja deve investir em oração para o sucesso de missões. Do verso 30 em diante, são pedidos de oração do apóstolo Paulo. Terceiro ensino desse texto, a igreja deve investir em oração para o sucesso de missões. Paulo roga aos irmãos que orem por ele, e ele dá os motivos de oração. Orem por esses motivos aqui. Muito interessante. Paulo, embora esteja na plenitude do Espírito, verso 29, olha o que diz: e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Olha aí, quer dizer que ele vai cheio do Espírito Santo, da bênção do Senhor Jesus Cristo. Ele vai como um servo de Deus ali visitar a igreja de Roma. É um crente em comunhão com o Senhor, alinhado com os propósitos de Deus. Mas ele pede oração. A gente tem aquela ideia de que quem pede oração é um crente que está meio fraco na fé, né? É um crente que está meio assim. Não, pelo contrário.
Os crentes cheios do Espírito vivem pedindo oração e orando uns pelos outros e querendo orar e participar das reuniões de oração. Me estranha um crente que tem tempo de vir para o culto de oração e não vem para ficar em casa assistindo televisão. Me estranha. Eu acho assim, esquisitíssimo. Eu não entendo. Na verdade, eu não entendo. Nem venha falar comigo depois do culto. Porque eu não entendo. Pastor, eu não vou por causa disso. Não interessa. Se resolva com Deus. Eu tenho a minha vida, eu me resolvo com o Senhor, resolvo você e o Senhor. Mas os crentes têm que vir para culto. Obviamente, os que têm condição. Porque eu sei que tem trabalhos, tem gente que faz faculdade à noite. É compreensível, é da modernidade. Mas se eu tenho tempo, condição, e não venho para o culto para orar, aí, irmão, não ache ruim. Quando o Senhor lhe ensinar o valor da oração, porque o Senhor, quando ensina o valor da oração, é duro. Eu não quero rogar praga em ninguém, mas vem o câncer, aí vem um problema grande, financeiro, aí eu venho para o culto de oração. É bom vir mesmo, se humilhe e venha. Mas não é só no culto de oração, é em toda reunião de oração, em todo o trabalho da igreja. Agora, mais uma vez, se eu tenho faculdade, se eu tenho outras coisas, realmente não dá para vir, eu trabalho, sei lá, sou vigia, ensino nas universidades à noite, é outra história. Eu estou falando de quem tem condição e não vem orar e servir ao Senhor no culto de oração. Me estranha, porque Jesus era muito ocupado. Tudo bem que não tinha horário marcado do culto de oração para Jesus, tá certo. Mas ele sempre tinha o tempo de oração dele. Então, irmãos, pense nisso. Reflita sobre isso, porque é algo que nós temos que observar. Paulo estava na plenitude do Espírito e ele roga àqueles irmãos que orem por ele. Olha o verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. É uma luta. Você entende isso? Você entende o que é uma luta na oração? É uma luta. Envolve jejum, envolve dedicação. Não é só a oração do almoço. Não é só aquela mera oração rápida, que é importante. Mas é uma luta na oração. Os irmãos que vêm na quarta-feira estão lutando na oração. Entende? Mas você luta também orando na sua casa. Certo? Você luta orando com sua família. Agora, você acha que vai ter comunhão com o Senhor sem oração? Você acha que vai ter intimidade com Deus sem orar? Você está se enganando. Você está assim, aí você não sabe por que as coisas não dão certo na minha vida. Por que eu passo por tantas dificuldades e blá, blá, blá? Por que é? Você não busca o Senhor. Não tem um mínimo de comunhão. Então, entenda isso. Paulo, irei na plenitude da bênção de Cristo. Um homem cheio do poder do Senhor. E ele está indo, está pedindo oração. Eu rogo. Ele está suplicando, lutem comigo, por favor, é o que ele está dizendo aqui. Lutem comigo nesta oração, nestas orações. E ele vai dar um motivo pelo que aqueles irmãos devem orar. 3 motivos. Primeiro motivo, Romanos 15, 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Por que esse motivo de oração? Lembra? Paulo ia entregar a oferta dos irmãos da Macedônia e da Acaia, oferta de alimento e de sustento, lá em Jerusalém. Ele estava sendo perseguido desde Atos 14. Na verdade, ele sempre veio sendo perseguido durante toda a primeira viagem missionária por judeus que queriam destruir o seu ministério. Eles desfaziam tudo que Paulo pregava, está lá em Atos 14, e eles queriam pegar Paulo e prendê-lo. Fizeram greve de fome, né? A gente não vai comer até prender Paulo e trazer ele preso. Então ele estava sendo caçado enquanto ele plantava as igrejas. Só que agora ele ia voltar para o
meio daqueles que estavam querendo pegá-lo. Então ele pede oração. Então esses rebeldes aqui que vivem na Judéia são judeus, não crentes, obviamente, que queriam prender e matar Paulo, porque Paulo estava indo contra o judaísmo da época. Pede oração por isso. Irmãos, ore por mim, que eu vou lá para Jerusalém. Eu vou entregar essa coleta, essas ofertas, e eu não sei o que vai acontecer. Segundo motivo de oração, ainda em Romanos 15, 31. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Por quê? Esse serviço aqui são as ofertas, os alimentos. Por que ele pede para que esse serviço seja bem aceito? Não são ofertas? Não é para os irmãos pobres? É. Mas o ser humano, de modo geral, é muito orgulhoso. Estou passando necessidade aqui. Chega um irmão e diz, pastor, vou lhe dar uma cesta básica para te ajudar. Diz, não. Quero cesta básica, não. Morrendo de fome, não tem nada para comer. Quero não, preciso de cesta básica, não. Tem gente assim. Orgulho, dos piores. Se o ser humano é orgulhoso, o judeu é mais. Então, o judeu já tinha uma intriga com os gentios, Paulo deixou isso muito claro, e eles podiam não querer receber essa oferta, por orgulho pessoal. Estão entendendo? Então, por conta disso, Paulo pede oração para que Paulo, seja bem aceito pelos crentes de Jerusalém. Que ele vai entregar essas ofertas lá, pode ser que aqueles crentes não gostem, porque veio dos gregos, Macedônia e Acaia, pode ser que eles estranhem. E um terceiro motivo de oração, Romanos 15, 32, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. É o pedido mais alegre. Eu quero chegar, na presença de vocês com alegria e me recrear. Recrear é aquela ideia de ter um momento de comunhão, de alegria, de lazer, de convívio. Paulo queria esse momento com aqueles irmãos. E o verso 33, e o Deus da paz seja com todos vós, amém, que é meio que uma despedida, quase que o encerramento da epístola. Mas veja que Paulo, mesmo um crente dedicado e fiel ao Senhor, ele pediu oração. Agora aqui cabe uma reflexão. Nós cremos que Deus tem um plano para nós, mas nós pedimos oração. Então uma coisa não invalida a outra. Tem a vontade de Deus que vai se cumprir. Independente do que vai se cumprir, eu tenho que pedir oração para que Deus responda segundo o querer e a vontade dele. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que é que você acha? Como é que Deus respondeu a oração de Paulo aqui? Parece que negativamente. Parece que dos 3 pedidos aqui que Paulo fez, o Senhor respondeu negativamente todos os 3 pedidos do apóstolo. Eram pedidos ruins? Não, pedidos muito bons, pedidos muito bíblicos, pedidos louváveis, mas Deus respondeu negativamente. Por exemplo, com relação aos rebeldes judeus que queriam pegar Paulo, eles o pegaram mesmo. Lá em Atos 21, 27, registra isso. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia, na companhia de Paulo, na cidade de Jerusalém, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Talvez Paulo nem tivesse colocado Trófimo no templo, eles deduziram isso. E aí já outra acusação contra Paulo. Deus não quis livrar Paulo dos judeus rebeldes, pelo contrário, o entregou na mão desses judeus que realmente queriam acabar com ele. Quando Paulo chega em Jerusalém, nesse contexto aqui, a igreja chega e diz assim para Paulo, Paulo, está muito queimado aqui, faça um voto. Vá fazer um voto, vá lá no templo, ofereça sacrifício para que os judeus vejam que você ainda é judeu. Paulo se submeteu. Ele não foi orgulhoso. Foi ali que ele raspou a cabeça, foi lá fazer o voto
Só que quando ele estava no templo, esses judeus que perseguiam Paulo vindo da Ásia, quando o viram, pronto, eles não quiseram nem conversa e foram atrás do apóstolo ali. E o que será que aconteceu? Obviamente, tem toda uma história que a gente vai ver no livro de Atos, mas o fato é que a autoridade romana pega Paulo, o prende para que ele não seja morto, os judeus estavam batendo nele, e de lá leva para Cesareia. É quando Paulo pede para ser julgado por César. Lá em Cesareia, ele se encontra com Festo, com Félix e com o rei Agripa, né? E posteriormente vai chegar em Roma. Mas perceba todo esse contexto, a gente observou aqui, e o fato é que o Senhor realmente não quis que ele estivesse chegando em Jerusalém de modo tão pacífico. Outro pedido que não foi respondido aqui é o fato de Paulo poder levar as ofertas para os irmãos carentes ali de Jerusalém, né? Na verdade, Paulo não conseguiu, porque ele foi preso e mandado para Cesareia, então esse pedido também não foi respondido positivamente, mas negativamente. E o terceiro, que é aqui no final, no verso 32, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, também não aconteceu. Porque se ele ficou preso em Cesareia, provavelmente 2 anos, de Cesareia foi para Roma, mais 2 anos ficou lá em prisão domiciliar. Então, quando ele chega em Roma, na verdade, ele chega em Roma depois de 4 anos, depois do naufrágio, resultado é que ele não chegou para recrear-se com a igreja, pelo contrário, ele chegou para ficar preso, numa prisão domiciliar sim, mas acorrentado a um guarda pretoriano, né, durante todo o dia. Ele não podia sair daquela casa e ele não podia ficar longe de um guarda pretoriano. Então, estranho, como pode um homem de Deus, na plenitude da bênção de Cristo, missionário, querendo realizar a vontade do Senhor, pede para a igreja orar e o Senhor responde negativamente os 3 pedidos, né? Então você fica... Então, irmão, quando Deus responder negativamente o seu pedido, não ache ruim, porque Paulo aqui não pediu nada em favor dele mesmo, não é verdade? A não ser o de não ser preso pelos rebeldes lá da Judéia. Tudo que ele pediu, as orações aqui, foi em favor da obra do Senhor, mas Deus tinha outros projetos para Paulo. Por exemplo, o tempo que ele ficou preso foi o tempo que ele escreveu as epístolas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas epístolas edificaram muitas vidas e edificam até os dias de hoje. Se ele não tivesse sido preso, tudo indica que não teríamos estas epístolas que ele escreveu enquanto estava preso, ou em Cesareia ou em Roma. Então perceba que, olha o projeto de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Mas também há uma pista muito interessante em Filipenses 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Os da casa de César são os da casa do imperador. Paulo, agora aqui é uma especulação, mas tudo indica que Paulo, quando estava acorrentado a um guarda pretoriano, ele estava pregando o evangelho de Jesus para o guarda pretoriano. O guarda não podia sair dali, estava acorrentado a Paulo, tinha que ficar o dia todo na guarda dele. Então Paulo pregava. E tinham turnos, mudavam esses guardas. Vinha outro guarda, Paulo pregava para outro. Vinha outro guarda, ele pregava para outro. Alguns deles provavelmente se converteram, e estes são os da casa de César. Não necessariamente da família de César, mas da guarda do imperador. A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. Em Roma não podia entrar nenhuma legião, né, nenhum exército das legiões romanas. As legiões ficavam bem distantes, com medo de tomada de poder do governo do imperador vigente. Mas o imperador tinha o seu exército pessoal, que era a guarda pretoriana. Um deles ficava lá com Paulo. Por quê? Porque Paulo era um preso político. Ele pediu para ser julgado por César. Por quê? Porque ele era cidadão romano e era assim a lei de Roma naquele período. Então veja como o Senhor, ele tem as respostas certas no tempo certo, né? Deus não quis que Paulo chegasse em Roma como ele queria. Deus não quis que Paulo fosse livre lá dos judeus que perseguiam sua vida.
Deus tinha outro plano para o apóstolo. O plano era, você vai escrever as epístolas da prisão, vai pregar lá para os guardas pretorianos, e provavelmente Paulo ficou livre dessa prisão, né, um tempo livre, e depois foi preso novamente, ao que tudo indica. Mas tudo isso nos ensina que a igreja deve investir em oração para o sucesso de missões. Só que Deus responde como Ele quer. Os planos são do Senhor e nós somos aqueles que buscam, oram, suplicamos pelos missionários para que a igreja invista na obra missionária. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão para glorificar o Senhor nosso Deus. Como Deus vai responder às nossas orações? É com o Senhor. A grande questão aqui é, você participa desta obra? Você está envolvido nas orações pelos missionários, pela proclamação do Evangelho? Prega o Evangelho, você prega o Evangelho do Senhor Jesus? Você está envolvido com esta dinâmica espiritual de levar o Evangelho aos perdidos? Você está muito envolvido com as coisas aqui do nosso plano terrestre, que tem a sua importância, claro, mas que não é o principal. Depois de escrever muito sobre a justificação pela fé, o amor ao próximo e até ao inimigo, Paulo nos desafia a investir na obra missionária. Por quê? Porque isso é caro para Deus. Isso é importante para Deus. É isso que Deus quer. É o que está no foco do plano e do projeto do Senhor. Nós não entendemos tudo, mas claramente essa é a mensagem do Senhor para nós e para a sua igreja. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos ajude e nos abençoe para vivermos assim como o Senhor nos ensina. Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos a te buscar mais e mais, a termos um coração arrependido. Capacita-nos, ó Deus, termos um coração que ama e ajuda o irmão. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração transformado, que confia no método da oração. Desperta a tua igreja, ó Pai, para estar orando, para estar te buscando mais e mais, orando pelos missionários, orando uns pelos outros, orando em todo o tempo. Capacita-nos, ó Deus, a vivermos pela fé. Tema também desta epístola, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus. Nos desperta no meio de uma geração tão pervertida, no meio de uma geração de evangélicos tão descompromissados. Nos desperta, ó Deus, para que não sejamos assim, mas para que estejamos ativos naquilo que é importante para o Senhor, para a obra do Senhor, aquilo que é caro para o Senhor. É nisso que nós queremos investir nossas vidas e esforços. E essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silencioso agora, onde você pode conversar um pouco mais com o Senhor, seu Deus.